o fio da guitarra daqui? Dá até aqui? Dá. Põe o fio da guitarra. Testando o som. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já abri a Bíblia aqui. Vai segura aqui, ó. Vai segura. Vou colocar a bagulho aqui. Olha lá, tá tudo aqui, né? João 3,16. Som. Senhores moradores do Jardim Alegria, Vai, onde começa o negócio? cumprimentamos a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos aqui na Praça do Jardim Alegria para falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vai lá aumentando que eu vou ter aqui, vai lá. Essa caixa também não tá legal, Testando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A caixa não tá muito boa, né? Deixa eu arrumar. Glória a Deus. A partir desse momento, vamos dar início a um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos começar já fazendo uma oração. E logo na sequência vamos estar entoando hinos de louvores ao Senhor nosso Deus, falando a mensagem poderosa da parte de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Vamos nos dirigir a Deus em oração neste momento. Eterno Deus, Altíssimo e Soberano, nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Somos gratos a Ti por mais um dia de bênção, por mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos nesta praça para falar do Teu Evangelho, Senhor Jesus. E quero apresentar a Ti, a cada vida, a cada morador aqui do Jardim Alegria, que o Senhor venha revelar a Tua salvação gloriosa, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dos ouvintes, para que assim o Teu nome santo venha a ser glorificado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para sempre. Amém. Isso, João 3,16. Vou estar lendo uma palavra da parte de Deus aqui, e logo mais vou estar louvando ao Senhor com alguns hinos, e o meu parceiro que está aqui, o irmão Vigílio, também vai estar falando da palavra do Senhor, fazendo conforme assim o Espírito Santo de Deus conceder ao servo do Senhor, e o nome do Senhor assim vai sendo glorificado. Porque Deus amou o mundo. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui uma palavra da parte do Senhor. Eu quero começar no versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu São João, que ele nos fala sobre o encontro que um homem chamado Nicodemos teve com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava
aqui na terra, fazendo o seu trabalho evangelístico, ensinando as pessoas, cumprindo o seu ministério aqui na terra. E o versículo 1 nos fala o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? E continuando aqui no versículo 11: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não acrediteis no nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Acabamos de ler uma palavra, uma mensagem aqui que está registrada no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, que nós encontramos aqui o relato de um diálogo progressivo, um diálogo bastante extenso que o Senhor Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. E aquele homem procurou ao Senhor Jesus para interrogar, para perguntar o que o homem precisa fazer para herdar o reino de Deus, o que o homem precisa fazer para entrar no céu. E o Senhor Jesus categoricamente respondeu a Nicodemos dizendo: olha, o homem precisa nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, se ele não experimentar o novo nascimento, ele não pode entrar no reino de Deus. E nós sabemos muito bem que lá no livro do Gênesis, a Bíblia nos fala sobre a criação do homem. Lá no livro do Gênesis, nós encontramos
Quando Deus ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e colocou o homem ali no jardim do Éden, e ali ele deu algumas ordenanças para o homem, e Deus assim fez. Mas só que a Bíblia também diz que o adversário das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus, ele, vendo que Deus havia feito a imagem de Deus, a semelhança de Deus, ele procurou enganar o homem, enganar a mulher, o primeiro homem que foi colocado aqui na face da terra, para que o homem desobedecesse a Deus. E o homem cedeu à tentação e desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que a partir deste momento o pecado entrou no mundo, e o pecado atingiu a todos. O pecado atingiu a todos. A Bíblia fala lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Por esta razão eu quero falar um pouco sobre o texto que acabei de ler, que está registrado no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu São João, quando o Senhor Jesus diz que é necessário o homem nascer de novo, uma vez que o homem, ele desobedeceu a Deus. Por causa da desobediência, o homem morreu espiritualmente, e nós sabemos que o homem, na condição de morto, ele não tinha vida espiritual, e para entrar no céu é preciso que o homem experimente a experiência do novo nascimento. E como se dá o novo nascimento? O novo nascimento, o homem, ele entrega a sua vida para Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus guiar a sua vida, e assim ele passa a ser dependente de Deus e não autossuficiente para entrar no céu, porque ninguém vai entrar no céu por ser uma pessoa boa, porque não se entra no céu por mérito próprio, mas só através do mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi conquistado ali na cruz do Calvário, quando ele ofereceu a si mesmo em holocausto, em pagamento do resgate das nossas almas. Então ali o preço foi pago. É por isso que o Senhor Jesus recitou a frase está consumado. Ele recitou esta frase, está consumado, quando ele rendeu o seu espírito, entregando o seu espírito ao Pai. Ele diz, está consumado. O que quer dizer esta palavra tetelestai? Quer dizer, está consumado, porque o preço está pago. Em outra linguagem, em uma linguagem mais acessível, em uma linguagem que nós podemos entender melhor, em uma linguagem que você pode entender melhor, o preço está pago. Olha, Pai, o preço está pago. Já paguei o preço pela salvação dos homens. Agora cabe ao homem decidir se ele quer receber a oferta de Deus, se ele quer receber o presente gratuito de Deus, porque o apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 26, que está escrito assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito quer dizer o presente que Deus oferece, porque precisava ser gratuito porque jamais o homem, ele pode pagar o resgate da sua alma, jamais o homem pode pagar o preço da sua salvação. Quanto vale
Quanto vale uma alma? Quanto é o valor de uma alma? Você pode mensurar o valor de uma alma? Nenhum homem pode pagar, nem o ouro, nem a prata, nem o dólar, nenhum recurso humano pode pagar o preço do resgate de uma alma. Mas o Senhor Jesus pagou o resgate derramando o seu sangue precioso. Ali na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário para nos comprar, para nos dar o direito de vida eterna. E na tarde de hoje, não é outra coisa que nós estamos fazendo aqui, em frente ao posto de saúde, no Jardim Alegria, na cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo. Nós estamos aqui para falar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, e Ele está muito próximo a voltar para buscar aqui um povo que aceitar o seu Evangelho, um povo que tiveram a coragem de aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como já disse, não há como entrar no céu a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque está escrito lá no Atos dos Apóstolos, dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, está escrito assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes o homem, por falta de conhecimento, ele vive a sua vida toda aqui na terra e desperdiça todas as oportunidades que ele tem de aceitar este Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que cura, que transforma a vida do homem para melhor. E o homem, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento, ele vive muitas vezes a sua vida toda, até que chega o dia em que Deus chama ele para acertar conta com Deus, porque todos nós estamos aqui na terra como peregrinos, todos nós estamos aqui na terra como forasteiros, estamos aqui passando um período de tempo, mas quando chegar o dia que o Senhor nos chamar, nós teremos que nos apresentar perante a Deus, nós teremos que nos apresentar diante de Deus, e nesta hora, que é a hora difícil, esta hora é a hora difícil, porque somente a escolha que nós fizemos aqui na terra é que vai fazer a diferença. Por isso que eu aconselho você que está me ouvindo na tarde de hoje, é que você ainda tem tempo de escolher, você está você está respirando esse oxigênio que o Senhor te dá gratuitamente. Então você tem a oportunidade de escolher a Cristo. Escolha ao Senhor Jesus Cristo. Escolha ao Senhor Jesus Cristo para que você possa ter o direito de morar no céu na eternidade. Agora eu quero fazer aqui uma outra revelação. Até agora eu disse dos benefícios que a pessoa pode receber aceitando ao Senhor Jesus como Salvador. Agora eu quero falar dos prejuízos que a pessoa pode sofrer rejeitando o Evangelho. Eu quero falar dos prejuízos que a pessoa pode receber não aceitando o Evangelho, visto que só pode entrar no céu através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, rejeitando a salvação, a pessoa vai estar assinando o passaporte para viver a eternidade longe de Deus. E a eternidade longe de Deus, a pessoa vai viver num lugar de prisão, ele vai viver numa cadeia eterna, num lugar onde só tem porta de entrada e não tem porta de saída. O inferno é assim. O inferno tem uma porta muito larga de entrada, o inferno tem uma porta muito grande de entrada, mas no inferno não tem saída, porque o Senhor Jesus, Ele falou, e o escritor São Lucas escreveu
O escritor de São Lucas escreveu no capítulo 16 e no versículo 19 assim: havia entre os homens 2 homens, um chamado Lázaro e o outro, a Bíblia não revela o seu nome, mas ela identifica ele como um homem rico. E havia aquele homem rico que vivia a sua vida aqui, no seu glamour, na sua riqueza, e ele desprezou as coisas espirituais, e ele desprezou ser uma pessoa que serviria a Deus. E existia um outro homem chamado Lázaro, e a Bíblia diz que aquele homem cujo nome era Lázaro, aquele homem, ele se importou com o seu futuro na eternidade, e chegou o dia, como é o destino de todo homem está destinado a morrer, e chegou o dia final para os dois. A Bíblia diz que chegou o dia final para aquele homem rico, e ele morreu, e ele foi sepultado. Nós sabemos de uma coisa, que a sepultura, ela é para baixo. Então aquele homem rico, ele foi sepultado naturalmente, e ele desceu. E a história nos conta o final daquele homem rico que rejeitou a Deus. E a Bíblia fala também sobre aquele Lázaro, assim que chegou o dia que ele morreu, que ele passou para a eternidade, a Bíblia fala que os anjos vieram recepcionar a Lázaro, os anjos vieram conduzir a Lázaro até os céus, até o paraíso, até os céus. Porém, aquele homem rico, quando ele abriu os olhos na eternidade, ele se encontrou em um lugar de suplício, ele se encontrou em um lugar de tormento, e a Bíblia diz que ele levantou seus olhos para o céu. Eu quero que você faça uma reflexão agora, prezado amigo, que lá na eternidade, o homem, ele continua com seus 5 sentidos normal, ele continua normal com seu sentido tato, olfato, paladar, visão e audição, ele continua com seus 5 sentidos normalmente, porque o homem, a sua alma, o seu espírito nunca morre. Esse corpo que nós estamos aqui, sobre ele, é apenas um tabernáculo, é apenas uma roupa, é apenas uma casa onde o nosso espírito e nossa alma reside. Mas só que tem uma coisa: como nós somos triuno, como o ser humano, ele é triuno, porque Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus, ele é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem é espírito, corpo e alma. O que eu quero te revelar agora, prezado amigo, é que lá na eternidade, esse corpo físico aqui, ele será desfeito, porque a Bíblia diz lá no Gênesis que o homem é pó e em pó se tornará. Mas só que na eternidade ele tem um corpo indestrutível. Na eternidade, todos nós teremos um corpo indestrutível. Por que que o Senhor Jesus falou que lá no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre? Por quê? Porque naturalmente, quando a pessoa desce à sepultura, as larvas, os bichos comem a carne do homem. Mas na eternidade, o bicho que lá no inferno vai estar atormentando a pessoa nunca morre, porque o corpo é indestrutível. O bicho vai continuar comendo, mas não vai terminar nunca, porque o corpo é eterno e é indestrutível. Mas eu quero fazer uma revelação para você que está me ouvindo. Para aquele que for salvo, para aquele que herdar a salvação, ele também vai receber um corpo indestrutível, um corpo imortal, mas só que ele vai receber um corpo glorioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, acerca daqueles que morreram, porque ele usa a expressão aqui, dormir no Senhor, se referindo àqueles que morreram.
o apóstolo Paulo disse: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, porque aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem salvos, eles receberão corpo incorruptível, eles receberão corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viverão eternamente ali no céu. O Senhor Jesus, Ele faz uma promessa lá no mesmo evangelho que li, um pouco mais à frente, no capítulo 14, Ele faz uma promessa, porque Ele estava conversando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e eles estavam entristecidos, pensando acerca do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus falou para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu quero dizer uma coisa, que essa promessa que o Senhor Jesus fez, esta promessa está de pé, e Ele vai voltar nas nuvens dos céus, e lá, nas nuvens, o Espírito Santo vai levar a igreja para encontrar com o Senhor nos ares, e dali subiremos ao céu, e estaremos para sempre com o Senhor. É exatamente por isso que eu estou aqui na Praça do Jardim Alegria falando deste Evangelho, para que neste grande dia você possa ser contemplado também, para que neste grande dia, para que neste grande acontecimento você possa também ser contemplado a morar no céu. E eu não quero que a minha vida venha perecer, também não quero que a sua vida venha perecer, amigo. Quem sabe alguém pode, na sua falta de conhecimento, pode dizer: o que esse homem está fazendo aí, está nos incomodando. Olha, a minha intenção não é incomodar a ninguém, a minha intenção é que você venha ao conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é esta? Esta verdade é a Bíblia, esta verdade é a palavra de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz lá no Gênesis, que Deus, quando Ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, todos os dias na viração do dia, Deus descia para se comunicar com o homem, Deus descia para interagir com o homem, para conversar com o homem. Porém, chegou o dia em que o homem pecou, e a partir desse momento Deus não pôde mais descer para falar pessoalmente com o homem, porque Deus, Ele não pode contemplar o pecado, Ele não pode, Deus, o pecado é algo que fere a santidade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar, porque o pecado é algo que fere a santidade de Deus. E por esse motivo, Deus, Ele enviou esta carta aos homens, que é a Bíblia. A Bíblia é a carta magna de Deus para o homem. Ele ordenou os servos dele para que escrevesse, começando por Moisés. E Moisés escreveu o Decálogo, Moisés escreveu o Pentateuco, e daí os demais homens escolhidos por Deus escreveram os demais livros, escreveram os 66 livros da Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é Deus falando com o homem. E se você tem o desejo de conversar com Deus, você começa a ler a sua Bíblia, você começa a estudar a sua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, o meu conselho é que você, o mais rápido possível, adquira uma Bíblia, invista na Bíblia, compre uma Bíblia e comece a ler a sua Bíblia, comece a estudar a sua Bíblia, porque quando você está lendo a Bíblia, você está falando com o Criador que fez todas as coisas. Você está conversando com aquele que é dominador sobre
todas as coisas. E assim são essas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para assim estar falando aos moradores do Jardim Alegria. E eu quero também estar louvando o Senhor com o hino. Eu vou louvar o Senhor com um hino que tem o título Três Coroas. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançar as suas metas, mas com o passar do tempo esse atleta envelheceu e já sem força, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas num cantinho uma coroa de espinho, retirada por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinho morreu e ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. E hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta, a de espinho se ressoa. Nos meus lábios a pergunta, destas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glória. Pelo sangue em cruz espinho, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho uma coroa de espinho, retirada por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinho morreu e ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, ele sendo rei, ele sendo Deus, ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu e desceu aqui na terra. Ele se humanizou. Ele se humanizou para trazer este evangelho que salva, que transforma e que liberta.
O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, no capítulo 1 e versículo 1, ele escreveu o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele continua dizendo que todas as coisas foram feitas com o Senhor Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tanto é que quando Deus, ele criou todas as coisas, ele se expressou da seguinte maneira: façamos. A expressão façamos está no plural, e estando no plural, ali aparece a presença do Senhor Jesus, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em concordância, fez todas as coisas. Portanto, o Senhor Jesus, ele é Deus, e ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu para se humanizar, para tomar a forma de homem, para viver aqui entre nós, para caminhar aqui entre nós. E para quê? Para ser oferecido em sacrifício, para ser oferecido em preço de resgate da nossa alma. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, portanto nós estávamos destinados à condenação eterna. Mas o Senhor Jesus, ele quis ter misericórdia de nós, e ele veio aqui carregar uma pesada cruz. Ele veio aqui ser crucificado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Portanto, conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, o escritor aos Hebreus, ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós venhamos nos desviar destas verdades. Porque a verdade de Deus, ela é libertadora. A verdade de Deus liberta. A verdade de Deus transforma. Portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para estas verdades? Não tem escapatória, não tem como escapar. A única maneira de escapar é aceitando o Evangelho. A única maneira de escapar é aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele que salva, porque só Ele transforma, porque só Ele liberta. O escritor aos Hebreus, ele escreveu mais ainda, dizendo: porque só há um único mediador entre Deus e o homem. Você sabe o que significa mediador? Você sabe o que significa mediador? Eu quero aqui dar uma rápida definição sobre esta palavra mediador. Mediador é aquele que está no meio. Mediador é aquele que faz a ligação entre Deus e o homem. Porque, como eu já disse no começo dessa mensagem, que por causa do pecado o homem perdeu o acesso a Deus. Então, o homem, ele perdendo o acesso a Deus, ele precisava de alguém para fazer a ponte entre Deus e o homem. Ele precisava de alguém para fazer a ligação entre Deus e o homem, ou a religação entre Deus e o homem. E
só há um mediador, segundo escreveu o escritor aos Hebreus, só há um mediador entre Deus e o homem. E quem é esse mediador? Esse mediador é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero dizer também, para que possamos ter um entendimento melhor, eu quero aqui fazer uma ilustração. Quando você, pessoa comum, você vai se apresentar no tribunal, diante do magistrado, diante do juiz, você não pode chegar diretamente e falar com o juiz. Você precisa de alguém para fazer a sua ligação, a sua ponte entre você e o juiz. E esta pessoa chama-se advogado. Quando você vai num tribunal, se você se apresenta sem um advogado, o juiz não vai te ouvir diretamente, porque você precisa de alguém para fazer a ponte entre você e o juiz. E no caso espiritual, Deus, Ele como juiz, o mediador, o advogado, é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero te dizer que agora Ele está como mediador, que agora Ele está como advogado, mas só que vai chegar um dia em que vai terminar um tempo chamado tempo da graça. Vai chegar o dia que vai terminar uma dispensação chamada dispensação da graça. E aí, a partir do término desta dispensação que nós estamos vivendo, que é chamado dispensação da graça, então Ele vai vir como juiz. E Ele vindo como juiz, você não vai ter nenhum mediador para fazer a ponte entre você e Ele. Então, por isso que o meu conselho na tarde de hoje é que você possa aceitar a Ele enquanto Ele está como mediador, enquanto Ele está como advogado. Esse é o conselho que eu deixo na tarde de hoje para os moradores do Jardim Alegria. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido, ouça. Agora, se você não tem ouvido para ouvir as coisas de Deus, aí já é uma responsabilidade sua. Mas a minha responsabilidade de falar a verdade, a minha responsabilidade de transmitir essas verdades, eu já estou cumprindo nesse exato momento. E eu quero, a partir deste momento, eu quero agora passar para o nosso amado irmão Vigílio, e ele vai prosseguir dando sequência, e o nome do Senhor assim vai estar sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Vou dar uma pausa aqui, depois continua, tá? Tá bom. Glória a Deus.